farmacêutica e medicinal. Então, aqueles que pensam que o professor Eliezer está em casa, respirando num aparelho parado, estão muito enganados, porque ele ainda tem alunos para orientar e está a todo vapor publicando um livro bastante importante. Então, professor Eliezer, nós só temos que agradecer pela sua existência, pelo seu legado e pela pessoa que você é. Muito obrigado. Passamos a palavra ao decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Paciuti. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu realmente confesso a vocês que eu estou bastante emocionado, porque é uma satisfação muito grande, porque eu, estando na decania do Centro de Ciências da Saúde, eu vivi um momento de grande emoção, que foi quando o Conselho de Coordenação do Centro de Ciências da Saúde aprovou o pedido de professor emérito para o professor Eliezer Barreiro. Vocês estão vendo que a minha emoção é grande, que eu ignorei a mesa, né? Meus queridos, magníficos reitores, Roberto, Télio, professor Jackson, colega, Garcia, e meu querido doutor honoris causa agora, professor Eliezer. O segundo momento foi quando eu tive a oportunidade também de ver o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovar o título de professor emérito da UFRJ ao professor Eliezer Barreiro. E agora, esse momento que também é um momento que não só me dá uma grande satisfação, mas me dá também uma grande emoção, que é estar participando desse momento de concessão ao título de doutor honoris causa ao professor Eliezer. E eu confesso a vocês que a emoção é maior porque eu estou no meu instituto. Eu faço parte do Instituto de Ciências Biomédicas, embora o Garcia toda hora tem que me lembrar isso, né? Porque ele diz que eu ignoro o Instituto. Então é uma emoção muito grande. E eu queria lembrar dois momentos, dois fatos que não foram mencionados. Ainda não vou repetir o que você já disse, mas a vinda do professor Eliezer para o Instituto de Ciências Biomédicas foi muito importante porque deu um avanço, um input muito grande na nossa pós-graduação, que hoje é de Farmacologia e Química Medicinal. Que hoje a gente tem um curso que já é um curso de excelência. Então esse é um momento também, um fato que contribuiu muito para o crescimento e desenvolvimento do Instituto. O outro fato que eu queria também relatar eu ia lembrar do livro, mas o Garcia já falou do livro, mas eu queria lembrar do famoso e conhecido curso de verão professor Eliezer Barreiro, que é dado todo ano e que vem pessoas de fora e que eu já tive a oportunidade de estar presente várias vezes, e é um curso que muito nos orgulha. Eu faço também as palavras do professor Garcia, para nós, professor Télio, professor Jackson, é um grande orgulho, não só para o Instituto de Ciências Biomédicas, mas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente estar nesse momento fazendo essa homenagem ao professor Eliezer, uma homenagem mais do que merecida, e que a Universidade Federal do Vale do São Francisco está nos proporcionando. Da mesma forma que o Instituto de Ciências Biomédicas está aberto, o Centro de Ciências da Saúde, a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
também está junto com vocês, porque a gente entende que as instituições de ensino superior, principalmente nesse momento que vivemos, elas têm que estar cada vez mais unidas, né? E não quero me alongar, mas, professor Eliezer, eu queria terminar dizendo que já foi falado tudo, as suas contribuições importantes, mas eu queria chamar a atenção de um aspecto da pessoa que é o professor Eliezer, que eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, viver algumas emoções. Eu não sei se você se lembra. Não chamo de senhor, você se lembra. Acho que o mais importante não é a quantidade ou a contribuição científica, o número de papers, o número de alunos orientados, mestrado, doutorado, a contribuição nesse sentido. Mas, professor, o seu exemplo é o que para nós, que nos dignifica, que nos fortalece. Então, é isso que é o mais importante, e eu acho que para os nossos colegas, para os nossos jovens estudantes, o exemplo que o professor Eliezer tem e que demonstra, e com a sua vida acadêmica, com a sua vida dedicada ao ensino, à pesquisa, à extensão, é isso que eu agradeço muito, professor. Agradeço à Universidade Federal do Vale de São Francisco por nos permitir estar presente nesse momento que nos orgulha muito. Obrigado, minha querida colega Lídia, que eu sei a grande contribuição que você está nos proporcionando também, estando ao lado do nosso querido professor, doutor honoris causa, Eliezer Barreiro. Muito obrigado. Passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre Leite. Bom, mais uma vez aqui, boa tarde a todos e todas. Eu tenho que deixar sempre aqui o nosso agradecimento à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o professor, magnífico reitor, professor Roberto Medronho, por ter nos acolhido também, ao professor Luiz Eurico, aqui, decano do Centro de Ciências da Saúde, ao professor Zé Garcia, aqui, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Também deixar aqui um agradecimento especial à divisão de cerimonial e eventos aqui do gabinete da reitoria da UFRJ, por ter nos acolhido tão bem, por ter preparado com muito carinho toda esta cerimônia, por ter permitido com que a Universidade Federal do Vale do São Francisco pudesse entregar esse título, esse diploma ao nosso querido professor doutor honoris causa Eliezer Barreiro. Eu só gratidão aqui por conta de toda essa oportunidade. O professor Jackson aqui, meu colega, autor da propositura, quando ele me colocou todo o simbolismo e toda a importância, eu tinha dito ao professor Jackson, eu sei das dificuldades que é do professor Eliezer se deslocar à nossa universidade, a participar de uma sessão solene do nosso Conselho Universitário. Ele que veio com tanta carinho e dedicação sempre aos eventos aqui da nossa instituição, pois diga ao professor Eliezer que eu irei aonde ele estiver. Então a gente vai fazer essa entrega desse título e pode contar com a nossa presença. Então casou tudo certo, o professor Jackson conseguiu organizar tudo direitinho e estamos aqui hoje, realmente numa cerimônia repleta de muitos simbolismos. Eu queria falar um pouquinho da nossa universidade. É uma universidade que foi a primeira universidade federal, depois de muitos anos,
a se instalar no interior do nosso Brasil, especialmente no interior do nosso Nordeste. Claro que a gente tinha a Universidade Federal da Paraíba, de onde tanto eu como o professor Jackson somos originários. Ele já tinha um processo de interiorização, mas os outros estados do Nordeste brasileiro, as universidades federais não tinham se interiorizado. E a gente nasce lá em 2002, né, quando o Congresso Nacional aprova a lei de criação da nossa universidade, com uma característica bem diferente. Tanto que a Universidade Federal do Vale do São Francisco, na época os congressistas tiveram que alterar uma lei, porque pelo menos a história que nos contaram, né, que a universidade só podia ter o nome de cidade ou nome de estado. E aí o saudoso ex-deputado lá da nossa região, Oswaldo Coelho, disse: por quê, né? Se é uma lei, a gente altera essa lei. Foi feito todo um acordo para se alterar essa legislação, e lá foi a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que ela foi a primeira universidade federal com essa característica regional. Ela está com a sua sede em Petrolina, em Pernambuco, mas ela tem também atuação na cidade de Juazeiro, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, na Bahia, e também São Raimundo Nonato, no Piauí. Mais recentemente, nós implantamos novos cursos em Salgueiro, em Pernambuco. Então, a gente tem essa característica. Depois, outras universidades federais, a exemplo da Federal da Fronteira Sul também, tem essa atuação em mais de um estado da federação. E a gente estava, né, Jackson? A gente está no primeiro concurso da universidade, lá em 2004, né, demos as nossas primeiras aulas lá nessa universidade, e a gente pensava, o que é que o sertanejo, a sertaneja aqui merece? Simplesmente a instalação de cursos de graduação. Veja que o modelo para a educação superior pública brasileira é bem desafiador, né? O Estado assume essa missão de garantir a gratuidade da educação superior. Mas isso, ao longo da história, deixou as universidades muito mais localizadas no litoral, próximo das capitais. E ao se interiorizar, a gente um processo muito mais inclusivo. Quantos brasileiros e brasileiras, sertanejos e sertanejas não tinham condições de se deslocar para a capital do estado ou para outras cidades para fazer uma graduação. Então, a chegada, a aproximação, a diminuição das distâncias para o acesso à educação superior pública federal foi um processo muito importante. A Univas, ela foi pioneira, depois da Univas esse processo se intensificou, e hoje nós temos uma rede. Se vocês recentemente o MEC publicou um censo, o resultado do censo da educação 2022, notadamente em relação à educação superior. Se vocês forem olhar o mapa, comparar 2005 com 2022, vocês vão ver o nosso mapa lá, todo pintado, todo o interior pintado, com a presença da nossa graduação. Mas acho que era muito mais do que só o acesso à graduação que o sertanejo, a sertaneja, ela merecia. E a gente precisa ir também para a pós-graduação, da oportunidade de que os jovens lá da nossa região pudessem fazer uma iniciação científica. Então, todo esse início, os primeiros mestrados, os primeiros doutorados. Isso, estou contando essa história para demonstrar que esse processo de autorização, ele é desafiador, mas ele tem sido bastante exitoso. A gente tem feito esse processo demonstrando que é possível, sim, democratizar o acesso à educação superior e trazer excelência à formação acadêmica em todos os níveis. Então, isso é importante de se registrar. Mas isso é simplesmente porque nós somos bons, nós somos competentes? Sim, também. Mas é porque a gente teve muito incentivo, é porque a gente teve quem acreditou, pessoas, né, já com seu histórico de serviço prestado bastante consolidado, acreditou no potencial da nossa universidade. E o professor Eliezer Barreiro é uma dessas pessoas
né, que acreditou que era possível, né, fazer ciência no interior do nosso Nordeste. Acreditou nos pesquisadores, acreditou nos nossos estudantes. Isso inspirou, né, e motivou uma série de formações de estudantes hoje que já estão em outras universidades federais. Então, professor Eliezer, o senhor está na história da nossa universidade como um grande incentivador, uma grande inspiração para a nossa instituição, contribuindo na criação de cursos de graduação, de pós-graduação, marcando sua presença constante nos nossos eventos científicos, né? Deixando uma marca, a marca que o professor Eliezer deixou, e o professor Jackson no seu discurso aqui sobre o professor Eliezer, que além da generosidade, que é essa capacidade de compartilhar toda a sua experiência, seu conhecimento, a humildade, né? A humildade está sempre ali presente, acreditando e inspirando os nossos jovens. Então, esse dia de hoje aqui, quando a gente tem a oportunidade de entregar esse diploma, né, de doutor honoris causa ao senhor professor Eliezer, para a gente é um registro formal e uma demonstração da nossa gratidão por tudo que o senhor fez pela ciência brasileira, pela ciência de maneira geral, e especialmente pela nossa universidade. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, por todos os incentivos, os conselhos, todas as parcerias estabelecidas, e eu me sinto realmente muito honrado aqui de poder representar o nosso Conselho Universitário, a nossa universidade, num dia tão especial. Então, agradeço muito aqui ao FRJ por estar proporcionando este momento, e agradeço muito ao professor Eliezer por todas as suas contribuições. Sabe, professor Eliezer, o senhor é inspiração, sua preocupação com a formação das novas lideranças científicas, né, acreditar no nosso potencial. Então, a gente deixa aqui para concluir o nosso muito obrigado. Anunciamos a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medroy. Magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre Leite, excelentíssimo decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti, excelentíssimo diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, professor José Garcia de Abreu Júnior, excelentíssimo coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas e Produtos Medicinais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor José Roberto Guedes da Silva Almeida, nosso digníssimo, magnífico professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor honoris causa pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Professor Eliezer, o que vou falar do professor Eliezer? Né? Fiquei aqui pensando, anotando algumas coisas. A primeira delas é dizer o seguinte: temos muitas coisas que nos unem e outras que são bem distintas. E uma delas eu queria ressaltar aqui. Eu serei magnífico por 4 anos. O senhor é magnífico por toda a vida e por todo sempre, por tudo que o senhor fez pela ciência, pela saúde e pela química medicinal desse país. A sua contribuição é um legado que nós temos que, a todo momento, celebrar. E eu agradeço muito ao nosso reitor, nosso magnífico reitor da Univasf, porque teve a sensibilidade, o carinho e a consideração por fazer essa cerimônia aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiquei me lembrando, professor Télio, de uma música de Alceu Valença, né?
que é aquela música que fala que Deus criou essa beleza nas margens do São Francisco, né? E cita Petrolina, a sede da Univasf. Eu, a próxima vez que eu encontrá-lo, vou pedir para me inserir na música não apenas Petrolina, essa beleza, mas também a Universidade Federal do Vale de São Francisco, que traz uma contribuição absolutamente inestimável para o interior desse país, para o nordeste desse país, tão desigual, do ponto de vista social, regional, um povo tão aguerrido, tão criativo, tão dedicado, que é o povo nordestino. Eu tenho muito orgulho de ser um brasileiro tendo o Nordeste como das nossas regiões. Então eu estou nesse momento muito emocionado porque Deus quis, professor Eliezer, que eu estivesse reitor neste momento. E por quê? Porque eu fui diretor da Faculdade de Medicina e, como alguns sabem, nós fomos a entidade, a alma mater do que se tornou a Igreja Faculdade de Farmácia aqui na UFRJ. Então, mais uma das nossas ligações, né? E tenho muito orgulho de dizer isso, porque a Faculdade de Farmácia dá uma contribuição para o país, para o Sistema Único de Saúde, inigualável. Não apenas na formação de cidadãos, porque, professor, como eu sempre digo, não estamos aqui apenas para formar técnicos. Até porque não tenho preocupação, nós formamos técnicos altamente qualificados, mas nós precisamos formar cidadãos éticos, compromissados com a transformação social e que nos ajude a mudar o mundo. Professor Eliezer, uma das coisas que eu mais me recordo quando saí aqui do gabinete da Faculdade de Medicina, tarde da noite, era encontrá-lo com a sua queridíssima companheira, a professora Lídia, também saindo no mesmo horário, tarde da noite. E eu, com uma preocupação danada, o meu carro ficava na vaga reservada ao diretor, próximo ao segurança, do professor Eliezer, um pouco mais distante. Eu nunca falei isso para ele, mas eu não entrava no carro antes dele e a sua companheira entrarem no carro tarde da noite aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sabia que ali estava um casal de excelência, um professor de grande contribuição e muito importante, como eu disse no início, uma joia da coroa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que nós temos que cuidar com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito, com muito cuidado. Professor Eliezer, não vou aqui falar dos seus mais de 300 publicações, mais de 10 mil citações, as centenas de pessoas que passaram, seja da mestrado, doutorado, e da iniciação científica, pelas suas mãos e que o senhor ajudou a formar. Eu quero falar desse professor que, mesmo tendo anos e anos e anos de dedicação na universidade, que construiu um laboratório, o LASBio, que fará ano que vem 30 anos, ainda saía daqui tarde da noite. Isso, a sua dedicação, o seu esmero, o seu carinho com a ciência, a tecnologia e a inovação, com o CCS, com o Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas mais fraternos e solidários do mundo. Essa contribuição, ela foi e será perene. Eu queria finalizar aqui minhas palavras lembrando, já que eu lembrei de um compositor popular
lembrando do grande pensador, de dois episódios da nossa história. O primeiro, o grande pensador Bertolt Brecht, quando ele diz que há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam por toda a vida. Esses são os imprescindíveis. E para finalizar, lembro o episódio da história em que Péricles estava lá o seu chamado hoje funcionário, selando o seu cavalo. Péricles perguntou para ele: o senhor não tem medo de morrer quando ele ia para as suas batalhas? Ele respondeu: eu tenho medo que me esqueçam. Professor Eliezer, o senhor não precisa ter esse medo, porque o senhor, além de imprescindível, é inesquecível, e é uma grande, enorme honra estar aqui nesta mesa presidindo essa cerimônia ao lado do nosso magnífico reitor da Univasf. O senhor merece essa e todas as homenagens do mundo. Parabéns, professor. Seguindo o protocolo, eu fico emocionado, acabo esquecendo, declaro encerrada essa cerimônia, agradecendo profundamente a Univasf, a nossa co-irmã, e nós precisamos estar atentos e unirmos as nossas universidades do interior desse país, porque o trabalho que elas fazem de inclusão social, de transformação social, é um exemplo de cidadania para a nossa pátria. Muito obrigado, professor Télio, muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Vale do São Francisco agradecem a presença de todos e os convida para um coquetel que será servido no foyer do auditório. Muito obrigado e uma boa tarde. Não me deixa lembrar. Essas coisas de mau caráter não dá pra fazer nem muito antes pelo contrário. Acho que não me lembrar do nome.